Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual. Que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram. Que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Os ateus zombaram deste ditado. Bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não considera os fartos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. No entender do mundo, os homens de sabedoria e de espírito formam geralmente um conceito tão alto de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muitas vezes os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os rebaixaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência sobre-humana, não é que isso esteja fora do alcance deles, é que o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam se colocar e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí só terem sorrisos irônicos para tudo o que não pertence ao mundo visível e palpável. Eles se acham consciência e sabedoria em tão grande cópia que não podem crer em coisas boas apenas para gente simples, segundo pensam.
tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem. Será preciso que eles entrem nesse mundo invisível de que zombam, como os outros entrarão. É lá que seus olhos se abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente obedeceu às leis, nem os recompensar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus quis significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes, que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios, que afastam a criatura dele, e isso por uma razão muito natural. A humildade ser um ato de obediência a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Logo, para a felicidade do seu futuro, mais vale que o homem seja pobre em espírito, conforme o mundo o considera, e rico em qualidades morais. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo a vocês em verdade que se não se converterem e se tornarem iguais crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Ele disse a ela: que deseja? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe retrucou: não sabe o que pede, vocês 2 poderão beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes questionou: é certo que beberão o cálice que eu beber, mas a respeito de se sentarem à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a eu conceder isso a vocês. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabem que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vocês. Ao contrário, aquele que quiser se tornar o maior, seja seu servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, seja seu escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando forem convidados para as festas, não tomem o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vocês, aquele que os convidou venha a lhes dizer: dê o seu lugar a este, e vocês se vejam constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando forem convidados, coloquem-se no último lugar, a fim de que, quando aquele que os convidou chegar, lhes diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vocês um motivo de glória diante de todos os que estiverem com vocês à mesa. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Estes ditados
decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois o reino dos céus pertence a eles. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que não alimentar nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. A mesma ideia fundamental se oferece a nós nesta outra máxima: seja seu servidor aquele que quiser se tornar o maior, e nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo aprova a teoria pelo exemplo prático, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E muitas vezes, bem pequenos, os que eram os maiores e os mais poderosos na terra. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que constituía a sua grandeza terrena e que não se leva para a outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, eles chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que torna mais humilhante a sua nova posição, pois veem os que eles subestimaram na terra colocados acima de si e resplandecentes de glória. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem às mais insignificantes condições na existência seguinte, desde que o orgulho e a ambição os tenham dominado. Então não procurem na terra os primeiros lugares, nem se coloquem acima dos outros se não quiserem ser obrigados a descer. Ao contrário, busquem o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus saberá lhes dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerem. Então Jesus disse estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por tê-las revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por tê-las ocultado aos doutos e aos prudentes, que na aparência são mais aptos a compreendê-las. É preciso entender que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos de sua sabedoria mundana, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, pois, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e humildes que se prostram diante dele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns descrentes se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. A razão está em que os espíritos cuidam preferencialmente dos que procuram a luz, de boa vontade e com humildade, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses, Deus não quer abrir os olhos à força, já que lhes agradam tê-los fechados.
A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que quem lhes fere o orgulho é a divindade e não o acaso. Para vencer a descrença, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que cabe decidir-lhe o que deva fazer. Nem lhe cabe dizer: se quer me convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Então, que os incrédulos não se espantem de que nem Deus e nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se submetam às suas exigências. Perguntem a si mesmos o que diriam se o último de seus servidores ousasse lhes recomendar, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Bondosamente, escuta os que se dirigem a ele humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Poderão perguntar: Deus não poderia tocá-los pessoalmente por meio de manifestações claras, diante das quais os mais teimosos ateus se inclinassem? É fora de toda dúvida que poderia. Mas então, que mérito eles teriam e, ao demais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Se esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem a consciência madura para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes fecha a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes a causa do mal seja destruída. Daí vem que, sendo um médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, pois sabe que cedo ou tarde os olhos deles se abrirão. Porém, ele quer que isso se dê de ação própria. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se nos braços e pedir perdão a Deus, iguais filhos pródigos. Instruções dos Espíritos. Que a paz do Senhor permaneça com vocês, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de esclarecê-los. Bendito seja Ele pela graça que nos concede de podermos auxiliar o seu aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, concedendo-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ah, vocês encarnados, que se acham em prova e buscam a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos seus olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vocês, que têm seguido bem pouco os exemplos dela. Entretanto, sem humildade, podem ser caridosos com o seu próximo? Oh, não! Pois que este sentimento iguala os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem, como se trouxessem um vestuário para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salvou. Lembrem-se da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas conferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira deles, acusam a divindade de injustiça. Ó desprezo e cegueira! Pois então Deus distingue vocês pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Nunca atribuam a Ele as ideias que os seus cérebros orgulhosos tramam. Ó ricos, enquanto dormem sob tetos dourados, ignoram milhares de teus irmãos, que valem tanto quanto tu,
que penam sobre a palha, ao abrigo do frio. O infeliz que passa fome não é teu próximo. Bem sei que ao ouvirem isso, teu orgulho se revolta. Concordará em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Dirão, o quê? Eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de farrapos. Utopia tola de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, porque Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as suas vestes não se assemelham, mas retirem as roupas de ambos. Que diferença haverá entre vocês? Dirão, a nobreza do sangue, a química. Porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um patrão e o de um operário, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que você também já não tenha sido miserável e desgraçado como ele? Que também não tenha pedido esmola? Que não a pedirá um dia a esse mesmo, a quem hoje despreza? As riquezas são eternas, elas não desaparecem quando se extingue o corpo, esse envoltório perecível do teu espírito. Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Enfim, põe os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois serás bem digno de compaixão. Orgulhosos, o que eram antes de serem nobres e poderosos? Talvez estivessem abaixo do último dos seus criados. Portanto, curvem as frontes altaneiras, que Deus pode fazer que se abaixem, justo no momento em que mais se elevarem. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes os diferenciam aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados da mesma massa. Os seus títulos e os seus nomes em nada os modificam. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozem da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão para eles. Inclino-me diante de ti. És nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho e às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chora? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem confiança nele que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater o teu coração. Também desejava adornar de flores os teus cabelos e te misturar com os venturosos da terra. Diz de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também tu poderias ser rica. Cala-te, criança! Se soubesse quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos suntuosos, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferiria o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não quer que o teu anjo guardião se volte para o seu seio, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e te deixando com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo, onde ficaria perdida a aguardar a punição no outro. Todos vocês que sofrem injustiças dos homens, sejam indulgentes para as faltas dos seus irmãos, ponderando que também vocês não se acham isentos de culpas. Isso é caridade, mas é igualmente humildade. Se sofrem pelas calúnias, abaixem a cabeça sob essa prova. Que importam as calúnias do mundo? Se seu proceder é puro, Deus não pode os recompensar.
Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que profanam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se não renegariam a Jesus como já fizeram uma vez, caso Deus os concedesse essa graça, chamariam a ele de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesse percorrer novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que passaram a adorar. Vocês, homens civilizados, vocês imitam a eles. O Cristo lhes herdou a sua doutrina, deu-lhes o exemplo de todas as virtudes, e vocês abandonaram tudo, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as suas paixões, fizeram um Deus a seu jeito. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricaram é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertem, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos seus corações. Sejam generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, façam o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco para a demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sejam verdadeiros cristãos e terão o reino da verdade. Não continuem a duvidar da bondade de Deus, enquanto Ele lhes dá tantas provas dela. Viemos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor lhes der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já os encontre formando uma grande família. Que os seus corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vem trazê-los. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, voltando ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o seu mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas de se permanecerem insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela sorte de vocês. Mas não será assim. Voltem para Deus, seu Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Homens, por que se queixam das calamidades que vocês mesmos amontoaram sobre as suas cabeças? Desprezaram a santa e divina moral do Cristo. Pois não se espantem de que a taça da maldade tenha transbordado de todos os lados. O mal-estar está se generalizando. A quem incriminar, senão a vocês que incessantemente procuram esmagar uns aos outros? Não podem ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os seus males. Portanto, dediquem-se em destruí-lo se não quiserem perpetuar as suas terríveis consequências. Um único meio se oferece para isso, mas infalível. Tomarem a lei do Cristo como regra invariável do seu modo de agir, lei que vocês têm repelido ou falsificado em sua interpretação. Por que haveria de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que aquilo que toca o coração? Porque fazem do vício na opulência objeto das suas bajulações, ao passo que desdenham do verdadeiro mérito na simplicidade. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se abrem para ele.
todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Aconteceria o inverso se a opinião geral rejeitasse o vício dourado, tanto quanto o vício em trapos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de ambição e de dinheiro, vocês dizem. Sem dúvida, mas por que deixaram que as necessidades materiais superassem o bom senso e a razão? Porque cada um há de querer elevar-se acima de seu irmão. A sociedade sofre hoje as consequências desse fato. Não esqueçam que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, pois Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para adverti-los. Mas, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto tenham subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto são mesquinhas as vaidades e as grandezas da sua passageira existência em comparação à eternidade. Dirão para ti que lá, o maior, é aquele que foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Não se vangloriem do que sabem, pois esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitam. Suponhamos que sejam sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito teriam de se envaidecer. Se em seus desígnios Deus os fez nascer num meio onde pudessem desenvolver a sua inteligência, é que deseja que a utilizem para o bem de todos. É uma missão que Ele lhes dá, pondo-lhes nas mãos o instrumento com que podem, por sua vez, desenvolver as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diriam se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diriam que é horrível e que ele merece demissão. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Ele não levanta contra o seu Senhor a enxada que lhe foi confiada para cultivar o terreno? Ele tem direito ao salário prometido? Não, ao contrário, merece ser expulso do jardim, pois ele será, não duvidem, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem se servissem dela em conformidade com a vontade de Deus, seria fácil para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu.
Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus nos envolva neste momento de luz e aprendizado. Agora, vamos refletir sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos uma das bem-aventuranças mais profundas e, ao mesmo tempo, muitas vezes incompreendida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. À luz do Cristo, ser pobre de espírito não significa ignorância ou ausência de valor. Significa, sim, abrir mão do orgulho que nos afasta de Deus e reconhecer com sinceridade que, por mais que saibamos, por mais que tenhamos conquistado, ainda somos eternos aprendizes na grande escola da vida. Quantas vezes, ao adquirirmos conhecimento, nos deixamos levar pela vaidade? Quantas vezes olhamos com desdém os mais simples, os que não dominam os discursos eloquentes ou os livros, mas que vivem com um coração puro e mãos sempre dispostas a servir? É a humildade e não o saber desprovido de amor que nos aproxima do Pai. Foi por isso que Jesus, com sabedoria e ternura, colocou uma criança no centro dos discípulos, ensinando que o reino dos céus pertence aos que mantêm um coração simples, aberto, puro e confiante, como o das crianças. E para encerrar nosso Evangelho do Lar de hoje, convido você a orar comigo com o coração cheio de fé. Senhor Jesus, Divino Mestre e Consolador de todas as almas, aqui estamos, com humildade e esperança, buscando Tua luz e desejando aprender contigo a verdadeira humildade, aquela que nos aproxima do céu. Ajuda-nos a abrir mão do orgulho e da vaidade. Que saibamos ouvir mais, julgar menos e amar com mais profundidade, a servir com alegria, sem esperar recompensa, a reconhecer em cada desafio uma preciosa oportunidade de crescimento. E quando formos tentados pela ilusão da superioridade, toca-nos com Tua mão serena e lembra-nos com amor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que esse reino se faça agora em nossos corações, na paz que acalma, no amor que eleva e na fé que renova. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Se essa reflexão tocou o seu coração, compartilhe com alguém que esteja precisando de consolo e serenidade. E lembre-se, toda vez que escolher a humildade, estará dando mais um passo em direção ao reino dos céus. Que Jesus te abençoe e te ilumine sempre.